faz. Não é quem ministra quem faz, não é quem louva que faz. Quem faz é Jesus. Glória a Deus. É verdade. Olha lá em 1 Samuel, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. O presbítero Luiz me deu uma ordem aqui, né? Ele me falou que eu poderia ministrar até meia-noite. Ô, glória. Glória a Deus. Nós podíamos fazer vigília. Ei, cadê os meus de vigília? Glória a Deus. É brincadeira, irmãos, é brincadeira. É rápido, mas é objetivo, amém? Coração dos irmãos. Aleluia, Jesus. Lá em 1 Samuel, capítulo 7, versículo 1. Aí depois, nós vamos lá para 2 Samuel. Vamos ler primeiro aqui no 1 Samuel, capítulo 7, versículo 1, amém? Que diz assim: Então vieram os homens de Quiriate-Jearim e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab, num outeiro, e consagraram Eleazar seu filho para que guardasse a arca do Senhor. No 2 diz: Sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Quiriate-Jearim. E tantos dias se passaram que chegaram 20 anos. Fale comigo, 20 anos. 20 anos. E toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Aí vai lá em 2 Samuel, capítulo 6, versículo 11. Capítulo 6, versículo 11 diz assim: Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-Edom, o Geteu, 3 meses. Diga comigo, 3 meses. 3 meses. E o Senhor abençoou toda a sua casa. Coloca a mão no seu coração, curva a sua cabeça aí mesmo onde você está. Peça para o Espírito Santo falar com você, como tem falado, Atalaia, Senhor, para levar a tua palavra. Pai, que diminua eu, mas que venha crescer o Senhor, porque eu não sou nada sem o sentir. Eu digo agora como Moisés falou, Senhor, se tu não for comigo, Senhor, eu não sei o que eu faço. Então, Senhor, me cobre com teu sangue, Senhor, nessa noite, Pai. É o que eu te peço e te louvo nessa noite, amém? Você pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Querido, quando nós falamos da Arca da Aliança, que todos nós conhecemos, nós não falamos nós não estamos falando aqui de qualquer coisa, não. Nós estamos falando de um utensílio sagrado. Porque a Arca da Aliança, ela representava a própria presença de Deus. E muitas das vezes, quando a Arca da Aliança, sendo um utensílio santo, um utensílio sagrado, quando ela era colocada em lugar inapropriado, um lugar de forma indevida, ao invés de ela arrecatar bênçãos para a vida da pessoa, ela trazia maldição. Porque um utensílio sagrado, irmãos, é muito sério. Você sabia que na casa do Senhor, tudo que tem na casa do Senhor é consagrado, é utensílio sagrado. Cadeira é um utensílio sagrado. Alguém pode olhar e pode dizer, tratar como qualquer coisa, mas não é. É um utensílio sagrado. E tudo que nós tratamos na casa do Senhor como de qualquer maneira, ao invés de nos arrecatar a bênção, nos traz maldição. Porque é algo consagrado ao Senhor. Um instrumento da igreja, um bebedouro, um microfone, tudo que está na igreja é consagrado, é utensílios consagrados ao Senhor. Então nós temos que tratar os utensílios sagrados, as coisas do Senhor, com reverência, com cuidado. Nós não podemos tratar as coisas sagradas de qualquer maneira. E nesses últimos tempos, nós vimos que as pessoas tratam as coisas de Deus de uma forma leviana, de qualquer jeito, como se fosse qualquer coisa. Como se estivesse tocando em qualquer coisa. Mas não é qualquer coisa. As coisas de Deus é séria. É tão séria que quando a Arca da Aliança
aliança, alguém pelo menos ia olhar, observar o que estava dentro, era morto, querido, de tão sério. Então, a Arca da Aliança era considerado a própria presença de Deus. Por quê? Quando nós vamos ler também lá em Josué, quando eles foram para a batalha lá de Jericó, eles levaram a Arca da Aliança, porque representava a presença de Deus. Você acha mesmo que alguém vai para uma luta, uma peleja, uma batalha sem a presença primeiro? Aleluia. Sem convidar, dizer, Senhor, eu vou para a luta, eu vou para a batalha, mas tua presença tem que ir primeiro. Porque se tua presença não for, eu não vou. Perde. Ninguém vai para uma batalha, ninguém faz nada sem antes convidar a presença de Deus para ir com ele. Aí a presença de Deus, o utensílio sagrado, a Arca da Aliança, rodou em vários lugares. Em lugares a qual não era para ele estar, lugar a qual ela não pertencia. Aí os filisteus vai e deposita a Arca da Aliança lá em Kiriat Jearim, na casa de Abinadab, irmão de Davi. Deixaram a Arca da Aliança lá. Isso, depois da Arca da Aliança, a fama da Arca da Aliança percorreu de tal forma, porque as pessoas tratavam a Arca da Aliança de qualquer jeito, porque não sabiam o significado e a importância que a Arca da Aliança tinha. Meu Deus, aleluia. Tratava a Arca da Aliança como qualquer coisa. Teve morte, teve enfermidade, teve. E a fama da Arca da Aliança percorreu. Dizia, não, eu não quero aqui não. A Arca da Aliança tem que voltar para o lugar dela, porque eu não quero ela aqui, eu não quero que gere morte para o lugar. E leva de volta. Aí depositaram a Arca da Aliança na casa de Abinadab, lá em Kiriat Jearim, e consagraram Eleazar como seu filho. Aí já viste aqui também Abinadab tinha Aiô e Uza como seus filhos. E a Bíblia diz que a Arca da Aliança ficaria em torno de 20 anos. 20 anos na casa de Abinadab. Olha só. Imagina se alguém diz, eu vou pegar a Arca da Aliança, levar a Arca da Aliança para a casa da diaconisa Jaiane, para ficar lá. Eu vou pegar a Arca da Aliança, levar para a casa da diaconisa Thaís. Que prazer, né, irmãos? Receber um utensílio santo, um utensílio sagrado na sua casa. Só que o que eu acho mais impactante aqui desse texto, querido, que a Arca da Aliança fica 20 anos. Imagina só, algo que representava a própria presença de Deus na sua casa. 20 anos é muito tempo. 20 anos não é um dia, é muito tempo. A Bíblia aqui, ela não retrata, ela não fala aqui como Abinadab e seus filhos tratavam a Arca da Aliança. A Bíblia não fala como eles tratavam a Arca da Aliança. Só diz apenas que a Arca da Aliança ficou lá 20 anos. A presença de Deus. Aí eu falo, Senhor, como que pode? Porque a Bíblia, como diz o meu pastor, é taxativa em dizer que lá, no capítulo 2, onde nós lemos, ficou 3 meses na casa de Obed-Edom Geteu. Aleluia. Porque se tem uma coisa que eu sei, eu tenho toda a convicção, que onde a presença de Deus chega, alguma coisa acontece. Será impossível que, se a presença de Deus passou esse tempo todinho na casa de Obed-Edom, não aconteceu nada de extraordinário? Não aconteceu nada de impactante? Porque se tem uma coisa que eu sei, eu tenho toda a convicção, que onde a presença de Deus chega, tem alguma coisa que acontece. Porque quando a presença de Deus
Eles acostumaram com a presença. Meu Deus. Acostumaram, pastor Eliane Fernandes. Eita, meu. Acostumaram com a presença. Começaram a tratar a presença de qualquer jeito. Eu creio que a Arca da Aliança está lá. Eles não dão o respeito devido, a reverência devida. Eu acredito, a Bíblia não diz, mas eu acredito que eles tratavam a Arca da Aliança de qualquer maneira. A própria presença de Deus estava ali. E eles não prestavam um culto. Eles não faziam uma oração. Eles não prestavam a devida reverência a qual a Arca da Aliança merecia. E é perigoso quando eu olho, meu Deus do céu, eu oro ao Senhor e digo, meu Deus, não me faça acostumar com a presença. Eu não quero me acostumar. Por quê? Me pergunte por quê, missionária? Porque alguém, quando começa a se acostumar com a presença, não ora mais como orava, não busca mais como buscava, começa a tratar a presença de qualquer maneira. Não, se hoje não der para fazer, talvez eu faça outro dia. Começa a colocar as coisas do Pai para o último plano, vai tratando as coisas do Pai relaxadamente. Glória a Deus. Começa a tratar a presença de qualquer maneira. Não, se hoje não der para fazer, talvez amanhã eu vou. Aí começa a fazer as coisas do Pai em último plano. Aí o Pai me diz, minha amada, eu não fiz nada na casa de Abinadab, porque eles simplesmente, eles tratavam a minha presença na casa deles de qualquer maneira. Na casa de Obed-Edom, não trouxe nem bênção nem maldição, porque eles tratavam a presença de qualquer maneira. Não faz diferença. Não fez diferença a Arca da Aliança na casa de Obed-Edom. E hoje em dia, nós vemos o povo trata a presença de Deus como se fosse, perdão a expressão pesada da palavra, um nada. Se acostumaram com a presença. Não dá para fazer hoje. Não, é claro. A obra precisa de você. Você faz falta na obra. Se você não quiser, é claro que Deus vai enviar, porque a obra é dele. Se o povo não clama, a gente até as pedras para clamar, mas a obra dele não para. Mas Deus colocou na nossa mão para fazer. Aleluia. Você é importante na obra. Você faz falta na obra. Mas se você não quer fazer, Deus vai enviar, a obra dele não para. Aleluia. Está tratando as coisas de Deus de qualquer maneira. Não, se hoje eu fui, amanhã eu não vou. Não, hoje eu vou, amanhã eu já não vou. Não, semana que vem talvez eu vá. A obra de Deus. O trabalho, nem que seja com a perna arrancada, tá lá. Tá mancando, irmão, tu tá mancando, tu tá onde? Eu tô no trabalho. Eu tô com dor de cabeça, mas tu tá onde? Eu tô no trabalho. Eu tô com a perna arrancada, tu tá onde? Eu tô no trabalho. Aí eu tô com dor de cabeça, eu não vou pra igreja, porque eu tô com dor de cabeça. Tá tratando as coisas do Pai de qualquer jeito. Aquele que trata as coisas do Pai de qualquer jeito, ao invés de trazer bênção, traz maldição. Porque o que Deus confiou na mão, querido, não foi brincadeira. Glória a Deus. Aquilo que o Pai confia na minha mão, aquilo que o Pai confia na tua mão, não é brincadeira. Glória a Deus. Porque quando Ele nos chama, já não ouviu eu, mas Ele quis que Aleluia. nós já não fazemos mais a nossa vontade, mas a vontade dele. A Bíblia, como diz o meu pastor, é taxativa em dizer. Querida, ela é taxativa, como diz o meu pastor, 3 vezes na casa de Obed-Edom Geteu. Quem era Obed-Edom Geteu? Ninguém sabe. Porque não importa na casa que está, importa é o jeito que ele é. Glória a Deus. O que importa é o jeito que a presença é tratada. Aleluia. Não importa em qual casa. Ai, meu Deus, eu creio que ele recebeu essa arca, recebeu. Ele recebeu, eu creio, meu Deus, é lindo. Eu imagino a Arca da Aliança chegando na casa de Obed-Edom Geteu. Quem era? A Bíblia não diz muito sobre ele. Meu Deus! Aleluia! A Bíblia não fala muito. Não. Obed-Edom Geteu.
Irmão, 3 meses. Olha, 3 meses para 20 anos. Meu Deus do céu. Aleluia. Aleluia. Quem era Obed-Edom, gente? Eu não sei. Dizem que a arca ficou lá. Aleluia. Porque não importa onde a presença chega, o importante é como ela é tratada. Eita glória. Eu imagino, diaconisa Thaís, a arca da aliança chegando na casa de Obed-Edom, ele ajeitando um Meu altar. Deus. Aleluia. Isso, bem que não dá caçuda. Ele arrumando um altar. Meu Deus. Aleluia. Ninguém sabe quem é Obed-Edom. Eu imagino todas as manhãs Obed-Edom orando, olhando para aqui orando. Não deixando nem a hora, não toca. Ninguém toca porque é de Deus. Ninguém toca na arca da aliança. Eu imagino todo dia Obed-Edom prestando reverência, olhando para a arca e dizendo, e celebrando. Porque a Bíblia diz que ele teve amor em receber a arca. Oh, glória a Deus. Ele teve amor em receber a presença de Deus. Olha só, a diferença, meu querido, a diferença de uma arca da presença de Deus. Eu falo assim, eu não me conformo não. Da presença de Deus e não acontecer nada. A arca era um utensílio sagrado, representava a própria presença. Os irmãos levavam a arca, falavam, não, tem que levar a arca, põe a arca do lado, na frente, porque representa a presença de Deus. Sem a arca não for, nós também não vai. A presença de Deus na sua casa e você tratar a presença de Deus como não fosse. Tem pessoas na obra assim que tratam a presença de Deus como se fosse qualquer coisa. Trata a presença de Deus como se fosse nada. Trata algo que Deus colocou nas mãos como se fosse nada. Carreta bênção, carreta maldição. Se não se posicionar e tratar a presença com devida reverência que ela merece, vai continuar acarretando maldição. Irmãos, eu lamento em informá-la. Se continuar, pastor Aurélio, tratando a presença desleixadamente, tratando a presença de qualquer jeito, vai continuar acarretando maldição. Aleluia. Mas eu conheço uns Obed-Edom. Glória a Deus. Que ainda trata essa presença com meu amor. Glória a Deus. Eu ainda conheço. Tem Obed-Edom nessa casa nessa noite. Que ainda trata a presença com amor. Tem Obed-Edom nessa casa. Que ainda trata a presença de Deus com reverência. Porque aquele que trata a presença com Deus com reverência, a casa dele é abençoada. O que não frutificava começa a frutificar. O que não dava começa a dar. O que não gerava começa a gerar. Aleluia. Oh, glória. Eu conheço Obed-Edom. Igreja, ministério, brasa viva do altar, tem Obed-Edom. Glória a Que Deus. ainda trata essa presença de Deus com amor, com reverência, com integridade. Tem. Oh, aleluia. Tem. A casa de Obed-Edom. Meu Deus. A presença de Deus chega. O que não gerava começa a gerar. Aleluia. Eu creio que quando a arca da aliança chega na casa de Obed-Edom, irmãos, eu acho que ele coloca até um lustre assim ao redor, para ninguém nem tocar. Para ninguém nem triscar, com as mãos impuras. Eu
creio que todos os dias ele orava. Só que Davi ficou sabendo, olha, sabe Obed-Edom, o Geteu? Diz que a casa dele tá abençoada, a arca tá lá. Ele falou, meu Deus, não tem que buscar. Eu imagino Davi pensando, eu quero essa presença aqui. Eu ficar no lugar. Aleluia. Eu tenho que buscar porque essa arca já rodou demais. E ela tem que estar num lugar que ela não deveria ter saído. Eu vou arrumar um cantinho lindo aqui para ela. Aleluia. Olha o amor que Davi tinha por essa arca. Aleluia, Jesus. Apesar das eventualidades no meio do percurso que teve anteriormente, mas olha a alegria em Davi. Eu tenho que buscar essa arca, porque eu também quero receber essa graça. Aleluia. Quando Davi manda buscar a arca, eu imagino Obed-Edom dizendo, eita, eu vou junto. Eu vou junto, eu vou até lá, eu vou até lá. Glória. Mas o que Deus tinha feito na casa de Obed-Edom não iria só ser ali e acabou, não. Eu creio que ele foi muito mais. Por causa da sua fidelidade quando a arca ficou na casa dele. Davi pega a arca quando chega. Gente, eu acho lindo. A alegria de Davi com a arca da aliança quando ela chega. A presença de Deus nos traz alegria. Aleluia. Davi arranca sua coroa, arranca suas vestes reais e começa a dançar. Eita glória. A começar a bailar na presença. Davi não queria nem saber. Não queria olhar para a direita, não queria olhar para a esquerda. Davi só queria saber que ele estava lá com a presença de Deus. Davi estava pensando, meu Deus, eu não quero nem saber. Se virou, eu não quero saber se eu sou rei, se eu deixo de ser rei. Ele tirou a coroa, tirou suas vestes reais e começa a bailar na presença de Deus. Porque onde a presença de Deus, há liberdade. Só que às vezes, diaconisa Thaís, tem gente que não gosta do jeito que nós adora. Porque não entende. Pra que tá pulando tanto? Pra que tá bailando tanto? Começaram a ficar na janela, criticando Davi, porque Davi começa a bailar por causa da presença. Só que quem está criticando, ao invés de entrar com tudo para adorar também na presença, é que se enche a pessoa vazio. É tu cheio, tu sai cheio, tu sai transbordando e a pessoa está vazio. Você sabe por quê? Porque não entra contigo, vai na presença. É por isso que eu pulo, é por isso que eu sou pentecostal. Glória a Deus. Eu falo, para de criticar e vem comigo, meu filho, sentir a graça. Aleluia. Porque enquanto está criticando, está sendo vazio, eu estou sendo cheia. Glória a Deus. Meu Deus. Eu estou saindo transbordando da presença. Mas quem está criticando está saindo vazio, dizendo que não prestou. Davi, ele não queria saber se ele era rei. Davi não ligou para quem estava criticando. Davi só queria bailar na presença de Deus. Deixa quem quiser criticar. Entra na presença de Deus e começa a glorificar o nome do Senhor. Começa a bailar na presença. Começa a dançar na presença. Deixa ficar pra lá. Deixa quem quiser falar pra lá. Entra na presença e começa a sentir a graça. Começa a sentir a graça. Começa a sentir poder. Começa a sentir a graça de Deus. Aleluia. Glória a Pra que ele trabalhando daquele jeito? Pra que tá dançando daquele jeito? Oh meu Deus, não entende nada, não sabe de nada, porque não é espiritual. Ei meu Deus do céu, você tá rodeada de anjo. O anjo querendo te carregar no colo. E tem gente olhando e dizendo, pra que isso? Tá querendo se exibir? Tá querendo se mostrar? Eu não tô
graça. Aleluia. Tu acha mesmo que Aleluia. Davi deu moral para quem estava falando? Quem está na janela aqui criticando? Não recebe bênção não, só recebe maldição enquanto tu está sendo cheio. Tu sai dizendo, meu Deus, que culto gostoso. Que culto maravilhoso. Eu estou sentindo aqui, cheia da graça. Aleluia. Oh, glória. Não, eu não quero. Se levanta, fica de pé. Glória a Deus. Quem tem presença, meu filho, quem tem graça é de